Oi, minha gente, vamos juntos nessa para mais um vídeo em nosso canal aqui. Fé e ação. É isso que a gente precisa na vida para a gente poder trilhar rumos a cada dia mais altruístas e mais autênticos. Eu fiz uma pesquisa aqui rápida e quero ler alguns tópicos aqui para você, bem ligeirinho, para fazer o comentário do nosso vídeo. O que acontece depois de um despertar espiritual? E aqui nos diz a nossa pesquisa que a gente fez. Mudança de prioridades e valores. Você já percebeu que quando você desperta o seu espiritual, vem mudanças de valores, vem mudanças de crença. Aquilo que você achava importante como prioridade já não é mais tão importante assim. Deixa de ser, deixa de ter o valor que você sempre imaginou como crença. Já percebeu? Também temos, assim, algumas alterações na postura em relação a diversos aspectos da vida, né? Como você enxergar a vida. Por exemplo, quando eu amadureci, eu me despertei mais para o espiritual. Eu percebi que eu posso amar todos igualmente. Isso eu não imaginava antes. Eu pensava que eu só poderia amar só minha família, só os outros. Só dizia oi, oi, com aquela inferioridade, sabe? Mas depois que veio um despertar espiritual em mim, eu comecei a enxergar o mundo de uma forma diferente, com mais compaixão, com mais misericórdia, mais amor. Então esse é um exemplo bem comum, eu acredito, né? Ou deveria ser comum. Também a gente tem mais a conexão mais profunda conosco mesmo. A gente quer, a gente deseja, a gente anseia por mais conexões profundas. Como exemplo, a gente busca por mais pessoas autênticas, não aquelas pessoas que só desejam falar um blá blá blá, não somente. Mas, assim, a gente deseja aquele tipo de pessoas que de fato querem ter relacionamento mais. Conversas, não é nem relação, é uma conversa mais profunda. Nem que você vê aquela pessoa somente naquele momento, somente naquela hora. Mas toda vez que você vê aquela pessoa, você se sentir bem na sua própria pele, não sentir desconforto. E o outro também se sentir tão à vontade a ponto de falar segredos, sabe? A ponto de sentir a vontade de se despir. Então isso pra mim é o despertar espiritual. É você se sentir bem na sua própria pele, é você se amar incondicional, sem esperar algo em troca, sabe? O amor ágape mesmo. E eu até tenho outros vídeos aqui que você pode ver. Eu já falei sobre o amor ágape. Então é isso. É essa conexão profunda com você mesmo, com o próximo e com a natureza. Isso pra mim é despertar espiritual. É mudança na visão de mundo. O despertar espiritual leva uma nova forma de enxergar o mundo com uma maior compreensão da interconexão de todas as coisas e uma menor preocupação com questões materiais e antigas certezas. Aquelas certezas que eu tinha, do futuro, se o mundo vai acabar, se o mundo não vai acabar, quando, tá perto do fim. Nossa, eu sei que isso pode mexer com a religião de alguns, mas que eu era bem religiosa, essas certezas, convicções, pra mim já não importa mais. O que importa é eu fazer o bem pra mim mesmo hoje e fazer o bem para o próximo, tratar o próximo com o amor devido, o amor que ele merece. Assim como eu mereço me sentir em paz e tranquilo no meu dia a dia. Assim como eu me cuido bem, isso eu vou compartilhar para o próximo, cuidar bem para o próximo. Então, isso é mais importante. As coisas simples, sabe? Não uma visão tão futurista, não só focar no futuro, sabe? Porque para mim, o futuro começa agora, começa no hoje. Porque se eu me tratar bem o meu próximo, eu já tô escrevendo páginas do futuro, no hoje. Gente, o quanto simplificar a vida traz mais conexão com você mesmo, traz mais significado. E o teu despertar espiritual, dá um boom. Pense mais sobre isso. Como você organizar seus pensamentos no hoje, para que teu futuro seja plantado no agora.
Não é imediatismo, não tem nada a ver com... Talvez você pense assim, isso aí, esse lifestyle aí é muito assim do mundo zen e tal. Não, não é sobre isso, minha gente. É sobre você pensar um passo por vez, sem pressa, sem ansiedade. O mundo tá muito... Chega de tanto estresse no mundo. Gente, o meu marido cansa de ver vídeos de pessoas se gladiando no trânsito. É horrível, parece animais. Nem os animais estão assim. Porque os animais, eles são bem territorialistas. Se invadir um território do outro, aí sim. Mas não, aqui é território de todos nós, de todos os seres humanos. E a gente tá se gladiando, pior que animal. Pera aí, né? Para um pouco pra pensar. Então, vamos lá, gente. Tá muito instintivo, as pessoas estão muito reativas, sabe? Muito no instinto. Muito, muito. Não estão mais, assim, no consciente de raciocinar as ações daquele momento. Tá muito na reação, tá muito reativo. Então, isso prejudica não só a saúde mental, prejudica o próximo. Porque a nossa felicidade também depende do próximo. Se eu me sinto bem comigo mesma, eu vou naturalmente tratar bem o meu próximo. Isso é tão simples. E eu tratando bem o próximo, ele vai se sentir feliz a ponto de retribuir a felicidade para mim de volta. Pense como é simples. E é tão importante pensarmos nessas reflexões, não é mesmo? E a aceitação da realidade. Quando vem o despertar espiritual, a gente aceita a realidade como ela é. Ai, quantas vezes eu amava Borges. Vou tirar meu fonezinho aqui, que eu botei o fonezinho, mas ele descarregou. Gente, Amale Borges. Ai, tava gostando. Com licença, tava mais concentrada. Diminui os ruídos lá fora, eu me concentro melhor. Gostei de fazer vídeo assim. Vou fazer mais vezes assim com esse foninho. Eu, a pessoa que vos fala. Quantas vezes eu só ficava pensando no futuro, aquilo ali criava ansiedade, sabe? Porque eu acredito que a religião contribuía muito, a religião com qual eu seguia. Eu tô dizendo eu, né? Eu posso dizer que essa é a minha experiência, tá? A sua já depende dos seus pensamentos. Eu vi, assim, as crenças ao qual eu seguia me fazia me preocupar muito com o futuro. E acabava que gerava ansiedade. Uma ansiedade era muito uma visão futurista, sabe? Uma visão muito do passado, de ficar olhando muito pro passado, muito pro futuro. E acaba que eu esquecia de ver meu presente. E aquilo ali me prejudicava, trazia doenças mentais. É tanto que a Mali de antes, não é a Mali de hoje. Sinto saudade, sim. Sinto saudade da comunidade, sinto saudade daquele coral cantando juntos. Sinto saudade das coisas boas, mas as coisas que me sufocavam, que não sufoca mais, se for pra mim voltar de novo, não volto mais atrás, não. Se for pra me escolher viver em uma religiosidade, não vou falar nem religião, viver dentro de uma crença que me diminui, que me sufoca e faz com que eu vivo somente no passado, no futuro, não consigo viver meu presente com tranquilidade, sem culpa, sem medo de viver, sem tanto anseio pelo futuro, desvalorizando tanto minha presença, tanto o meu presente, desvalorizando tanto esse mundinho aqui, a ponto de pensar só que a felicidade é só lá no futuro, numa outra vida. Gente, aquilo ali tava me prejudicando na vida adulta. Como eu não tava muito pensando assim, como eu não tinha muito esse raciocínio lógico na juventude, pra mim era mil maravilhas, né? Só vou ser feliz. Quando chegar aquela nova vida, eu vou ser muito feliz. Eu vou ter uma vida eternal. Eu não vai ser sem morte, sem tristeza, sem dor. Tô falando no ponto, assim, de viver essa vida. Aquelas crenças, quando chegou na fase adulta, não tava me fazendo bem mais. Porque eu tava deixando de valorizar a vida que eu tinha agora pra pensar somente, não somente, mas na maioria das vezes, na vida futurista. Numa vida que depois da morte, como a gente nem sabe como vai ser. A Bíblia, a gente só tem a certeza da Bíblia. Olho algum, pensamento algum, ser humano algum nunca imaginou que Deus tem preparado para cada um de nós. Então isso já não nos cabe mais a gente focar nisso. Tem que focar agora no presente, focar mais ou menos assim, planejar, visualizar alguns anos à frente, sim, tudo bem. Agora ficar
muitas vezes, somente lá no futuro, na próxima vida, que a gente nem sabe. Nossa, aquelas crenças já não cabiam mais em mim. Tava me paralisando, tava me desfocando do presente, sabe? Dessa vida. Então, eu sempre gosto de deixar alguns breves testemunhos de como eu me senti, até para vocês entenderem como foi o meu despertar espiritual. Porque religiosidade, você seguir as crenças da religião é muito diferente, nossa, total. Muito diferente do despertar espiritual. Porque o despertar espiritual é uma conexão intrínseca à tua alma, é uma aceitação total de si mesmo, a ponto de você aceitar o outro como ele é. Então, nenhuma religião ensina isso. Sabe por quê? Porque eu vivi 30 anos, 3 décadas e nunca foi me ensinado a aceitar o outro como ele é. Sempre eu queria evangelizar o outro. Sempre eu queria mudar o outro. Eu nunca queria aceitar o outro como ele era, de fato. Entende? Porque o despertar espiritual é mais importante do que religião. E é isso que Jesus veio trazer. Quando eu olho para os evangelhos de Jesus Cristo, isso que Jesus Cristo veio fazer. O despertar da pessoa. É tanto que antes de curar, você crê? Você crê que você pode ser curado? Ele perguntava antes. Ele falou para aquela mulher Maria Madalena, vá, filha, não peques mais. Tipo, filha, não continue na mesma forma que te trouxe até aqui. Vá para um novo nível. Então, assim, no nível de amor próprio, é isso que Jesus quis dizer. Uma conversa mais profunda, se ele tivesse tempo, ele diria assim, eu creio, né? Com os meus pensamentos aqui. Um pensamento lógico. Filha, se aquele comportamento te trouxe até aqui, não faz, não repete mais. Pra quê? Você já aprendeu. Pra que repetir a lição daquilo que você já sabe o resultado? Entende? E ele quer dizer isso. Vá, mude tua conduta, revolucione, ame a si mesma. Porque na medida que do teu amor a si mesmo, você não vai querer essas coisas ruins, você não vai querer a morte. Porque esse comportamento te trouxe até aqui, a morte. Eu te livrei da morte. Então, ele quer dizer isso, gente, é muito mais profundo. Muito mais profundo. Quando eu amo os ensinamentos de Jesus Cristo, porque ele diz assim, se você somente guardar a ira no teu coração, você tá aí querendo guardar a letra, não matarás, mas se tão somente você guardar ódio do teu irmão, guardar um sentimento de culpa com você mesmo, que também tem a ver com ódio, tem a ver assim, a culpa, nossa, nojo, né, repulsa por você mesmo. Isso vai te ferir. Você ter ódio do teu irmão vai te ferir. Você ter culpa de si mesmo vai te ferir. Então, filho, abandone isso. Porque isso está te matando. Então, você também está desobedecendo aquele mandamento, não matarás. Então, minha gente, é muito mais profundo. Muito, muito, muito. Por isso que eu fiquei somente, depois da fase adulta, do despertar espiritual, eu agarrei com força os ensinamentos de Jesus Cristo na íntegra. Somente o ensinamento de Jesus Cristo. Sabe aquela parte que fala do protestantismo? Sola Scriptura. Só as escrituras. Somente. Porque foi ela que me libertou da culpa, da mágoa, do ressentimento, do ódio com o próximo, do ódio de mim mesma, de tudo. Sim, por vezes vem alguns sinapses, mas aí é normal, a gente tá em um mundo complexo. Cheio de muitas confusões mesmo, normal. Mas me trouxe assim, tirou aquela carga, sabe? Jesus veio pra isso, filho, eu quero aliviar tuas cargas, filho. Por isso eu amo falar do meu mestre Jesus, foi ele que me libertou. Quando eu comecei a ler na íntegra, sem óculos de crenças de alguma religião, sem óculos, somente com a simplicidade do evangelho puro, imaculado, que é a verdadeira religião, nós já falamos em outro vídeo, vai lá pesquisar qual é a verdadeira religião. Então é isso, minha gente. Só pra finalizar aqui, que eu gosto sempre de fazer 7 minutinhos de vídeo, acabou ultrapassando, mas tá tudo certo, tá tudo bem. O papo tá rolando solto aqui, tá ótimo. O despertar espiritual nos traz um viver de acordo com a essência. A busca por viver de acordo com a própria essência, em sintonia com a alma e com o propósito de vida, se torna um objetivo central. Sabe, quando eu tava nas confusões mentais, eu continuo fazendo vídeos, aquilo não tá me fazendo bem. Porque eu amo esse bate-papo. Eu digo que eu sou carente de pessoas que gostam de me ouvir, porque eu gosto de conversas mais profundas e a cada dia tá escasso pessoas que gostam de ouvir e gostam de se conectar com conversas mais profundas, de reflexões de vida.
Falei, não, eu preciso voltar urgentemente pro meu canal, porque lá eu posso falar meus blá blá blá. Que não é tão blá 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 assim, né? Que é mais com significado de vida. Então, minha gente, é sobre isso, tá? Hoje eu acordei bem energética. Tô falando mais ligeirinho, mas tá tudo certo, tá tudo ótimo. E o despertar espiritual tem a ver com isso também. Você ser consciente com sua presença. Você saber aonde você está, o que você está vivendo. Apreciar a intensidade da vida. Se você tá mais lento naquele dia, apreciar. Eu deixava de fazer vídeos porque naquele dia eu tava mais lenta. Vocês viram como eu tô me aceitando mais? Tem vídeos acelerados e tem vídeos mais lentos. Que quase não sai minha voz de tá tudo bem. Essa é a realidade da vida. Vai ter dias que você vai acordar mais aceleradinho. Vai ter dias que você vai acordar mais tranquilo e tá tudo certo. Isso tem a ver com despertar espiritual. E eu ficava imaginando um monte de coisa. Ai, meu Deus, não tô bem aqui. Ai, Senhor, não fiz minha sobrancelha, não pintei meu cabelo. Eu nem pintei meu cabelo pra fazer esse vídeo. Então, pra vocês terem ideia, eu tô dando esse exemplo pra vocês. Tô revelando isso pra vocês terem ideia do despertar espiritual que está acontecendo dentro de mim. Que é tão importante. Quando você chegar nesse nível, se já chegou, tá ótimo, maravilha. Compartilha com a gente sobre isso, como é delicioso esse despertar. Porque vem uma aceitação, sabe? Até naqueles dias que você não tá bem, tá tudo bem. Você não se sentir tão lindo assim, seu ego, uau, tudo bem. E isso é o despertar, porque você aceita a vida como ela é, de fato, com as suas intensidades, com as seus altos e baixos, seus intempéries, sabe? Consciência de que tudo muda, nada é imutável, tudo é mudável, tudo pode mudar a qualquer momento. Nada é imperecível na vida, tudo é perecível na vida, tudo pode se perecer em algum momento. Então, diferentes perspectivas sobre a vida, né? A gente despertar a nossa intuição. Buscar mais as práticas espirituais, seja elas quais forem. Meditar na natureza, ler a palavra de Deus, a palavra viva da Bíblia, que eu amo fazer isso. Orações também amo. Agora, ficar mais perto da natureza, mergulhar, pra mim, é sem igual. Eu me sinto mais completa. Minha gente, obrigada por ter ficado aqui comigo até o fim, tá? Esse vídeo não vai ter edição bem elaborada, não vai ter corte, vai ser até o fim, assim. Se querer dar adiantada em algumas partes que você não acha interessante, pode adiantar, tranquilo. Fez sentido? Algumas palavras aqui que eu falei? Então inscreva-se no nosso canal, curte, comente, compartilhe nos seus grupos de amizade, nos seus grupos de família, para que assim nossa tribo cresça, enriqueça e engrandeça a cada dia. Então, beijos, príncipes e princesas.